E aí galera, beleza? Então, eu resolvi fazer uns vídeos sobre umas placas mais básicas, sabe? Porque eu acho divertido e as placas mais high-end já vem com todos os mods feitos, né? Então não tem espaço para se divertir muito, só controlar ela melhor. Então, aqui tá a primeira cobaia. É uma 560 Ti. Eu já fiz um delete nela, né? Ela chegou hoje mesmo, faz uns meia hora. E só deu tempo de eu testar. E eu comprei ela por uns 100 conto no Mercado Livre, porque ela tava sem cooler, funcionando, né? Então ela chegou e eu testei. E já de cara ela bateu uns 80 graus, só no Heaven, assim, coisa básica. Eu tô usando um cooler de CPU nela. Aí ela veio com isso, que nem um CPU, porque as placas de quinta geração vêm com isso. Então eu já fiz um delete nela, usando os meus coleguinhas aqui. E vou começar a testar, né? Olha o tamanho desse núcleo. Gigantesco. Eu acho que são 40 nanômetros, não sei. Então eu vou... Bom, primeira coisa, eu vou colocar ela aqui no PC de teste, né? Ligar ela no osciloscópio e ver como ela roda em estoque, né? Os FETs estão cobertos, só que são 4 fases para VCore e eu acredito que é uma fase para VRAM. E esses aqui são só indutores para os 12 volts. Então, de cara, eu acho que tem bastante... Na verdade, eu fiquei surpreso com essa quantidade de filtração de input. Ó, tem um monte de cerâmicas e esses eletrolíticos. E atrás também não tá ruim, hein? Só que também, se você pensar bem, é uma 560. Então, na época, ficava entre uma 1060 e uma 1070. Não era exatamente uma placa low-end. Hoje em dia, ela tá barata porque ela é velha, né? Só que, na época, não era ruim. Ó, vou fazer uma comparaçãozinha aqui. Essa é uma GT 9800, que na época era uma versão barata, ruim da placa. Então, ó, só tem esses 3 capacitores, VRM de 2 fases. Ela tá meio estragada porque essa placa eu já abusei, hein? Não tem capacitores de cerâmica, que nem aqui. Aí atrás tem... Opa! Tem um pouco atrás do núcleo, ó, eu rodei ela como zumbi, então a placa tá toda... tem uma boa quantidade atrás, só que, ó, por exemplo, não tem nenhum tântalo. Aqui já tem 1, 2, 3. Então essa placa já é bem mais high-end, só que eu imagino que depois de tantos anos, eu não sei se a placa foi usada muito, mas os capacitores talvez já estejam deteriorados, então vou ver o que dá pra fazer, né? Primeiro eu vou testar com o meu mini osciloscópio como a voltagem... Ó, um espelho perfeito. Vou ver a minha reflexão na tela. E aí, lindão? Então, eu vou testar com o osciloscópio para ver como que a voltagem, quanto ela sobe e desce enquanto a GPU está sobrecarga. Depois, eu vou talvez tirar 1 ou 2 capacitores da placa que estão conectados ao VCore e ver se eles estão em bom estado. Se eles tiverem, eu vou manter desse jeito. Se não tiverem, talvez eu vá trocar alguns. E aí, fora isso, eu vou ver se eu coloco capacitores adicionais. Por exemplo, aqui dá para ver que tem alguns solder pads. Muita placa tem isso. Espaços vazios aqui também, ó, que são feitos para colocar um capacitor, sabe? Tipo, eles fazem a mesma placa, geralmente, essa mesma PCB, para vários modelos de placa. Então, um modelo talvez mais high-end, ou sei lá, uma 570 que usava essa mesma placa, iria ter os capacitores aqui. E aí, na versão mais barata, eles não colocam. Mas, como eu tenho extra, eu posso soldar para ver que diferença faz, né? Se eu colocar um pouco e ver uma diferença legal, eu vou pôr mais, até parar de ter diferença. Mas se eu colocar alguns e eu ver que não ajuda nada, não compensa, né? Bom, vamos nessa. Então eu fiz os primeiros mods básicos, naquela 560 Ti que eu tava falando.
O primeiro mod que eu fiz é o mais simples e mais fácil e mais seguro, é mod de capacitor. Eu coloquei capacitores extras, porque conforme a placa vai puxando mais ou menos corrente, a VRM não aguenta sempre deixar a tensão perfeita. Então, esses são gráficos que eu gerei rodando superposition com os clocks padrão, voltagem padrão, tudo padrão. Aqui é ele rodando com a placa em estoque. Então, vou dar um zoomzinho aqui. Tá vendo? A voltagem mediana parece que foi na casa dos 1.05. E conforme isso aqui são mais de 1 milhão de leituras por segundo. E cerca de 2 minutos. Então o gráfico não fica muito bonito. Só que dá pra ver quanto a voltagem muda. Ela vai de menos de 0.9 para mais do que 1.15. Então aqui dá para ver de cara como essa distribuição de tensão durante o mesmo benchmark mudou depois que eu coloquei os capacitores. Aqui dá para ver o benchmark, o mesmo superposition com os mesmos clocks, mesma tensão, só que aqui a distribuição de voltagem ficou muito mais apertada, né? Então aqui eu fiz um scriptzinho para ajudar, né? Porque são arquivos gigantes que o osciloscópio solta. Então, antes do mod, a voltagem mínima foi 0.6. Aqui a voltagem mínima foi 0.8. A voltagem mínima subiu muito. A voltagem máxima parece que subiu aqui depois do mod. Deveria ter caído, né? Mas talvez ele dê um pouco mais de overshoot. Aí as três menores, depois do mod, estão consideravelmente melhores. Então, dá pra ver que foi quase 100 milivolts de melhora. Os três maiores também subiram, parece, não, desceram. Então, a voltagem fora esse aqui, talvez o maior foi um erro de leitura, né? Porque os outros dois estão menores do que o padrão. Aí aqui a variação diminuiu, então essa aqui é uma medição entre a diferença de cada ponto medido do padrão. Então aqui é 138, 173, então diminuiu com os capacitores, e a desvio padrão também diminuiu com os capacitores. Então, na prática, o que isso quer dizer é que eu ganhei depois de rodar o benchmark com o osciloscópio, eu rodei um Unity in Superposition para ver até onde o clock ia. Antes do mod, eu conseguia chegar até uns 920 MHz, depois disso, artefatos. Depois do mod, eu passei dos 960. Então eu ganhei mais do que uns 40, 50 MHz tranquilo. E nem foi um mod de capacitor pesado. Foi um mod bem rápido mesmo, só para ver o efeito que tinha. Porque eu também tenho esse osciloscópio há pouco tempo. Então eu queria ver como o efeito iria sair. Aqui está a placa para eu mostrar para vocês o que eu troquei. Então, cadê o lápis? Tchan, cor... Isso. Então, tinha lugar que não tinha capacitor e tinha lugar que tinha um só. Então, aqui tem dois, onde devia ter um, aqui tem dois, aqui não tinha capacitor, aqui não tinha capacitor, e aqui também. Não sei se tinha um e coloquei dois ou se não tinha. Eu não ficaria surpreso. Essa é uma placa... Bom, isso para depois, mas... Eu não ficaria surpreso se essa placa não tinha nenhum tântalo, né? Porque geralmente... Esses são capacitores mais high-end. Se você for ver placa pelada no Google, as Classified, as Kingpin, as Hoff, todas têm um monte desse tântalo. Especialmente na saída do V-Core. Aqui, tá vendo? Aqui estão os indutores. Aí aqui eles colocaram os capacitores eletrolíticos. Aqueles de latinha, porque eles são bem mais baratos. Só que na saída das placas high-end... Você vai ver uma fileira gigante de capacitor de tântalo aqui.
Então eu coloquei uns honestamente eu fiquei muito surpreso com a diferença que fez. Eu não esperava que seria uma coisa tão visível. Eu pensei que ia fazer uma diferença pequena, que eu ia conseguir ver só nos números aqui no cantinho, mas realmente foi muita coisa. E eu ganhei uns 50 MHz, só que eu imagino que se colocar mais capacitor, dá para fazer isso subir bem mais. Agora tem um detalhe, se você estiver considerando fazer isso. Essa é uma placa de vídeo antiga e é uma 560 Ti, então é o equivalente de uma 1060, mais ou menos não high-end, mas também não low-end, né? É uma placa normal. Então, por isso que deu para ver um ganho tão grande. Se você tentar colocar mais capacitor em uma ROF da vida, ou uma Asus Strix, você não vai ver nenhuma diferença. Sei lá, talvez se você colocar um monte dos capacitores certos e um monte de cerâmicas, você consiga ver uma diferença de 20, 30 MHz. Só que se você tiver, por exemplo, uma RX daquelas mais básicas, ou uma 1050, 1050 Ti, 1060 básica, você vai ver que a placa quase não tem capacitor e os que ela tem são daqueles redondos, que tem uma frequência de resposta muito baixa. Então eles são bons para você colocar nessa área que fica perto dos conectores ATX, porque eles têm muita potência e eles ficam entre a VRM aqui e a fonte. Então eles vão estar lidando com 12 volts. Só que depois da VRM, entre as VRMs e a memória e as VRMs e o core, você quer focar mais com a frequência de resposta. Por isso que sempre toda a placa tem esse monte de cerâmica. Cada um desse tem, sei lá, tipo de 20, de 10 ou até menos. Esses aqui eu nem imagino, deve ter uns 5. Mas na média eu diria que eles têm uns 20 UF cada. Enquanto esses de tântalo tem 400, 300, quase 500. Só que a frequência de resposta deles é muito mais baixa. Então, quando a VRM está virando muito rápido e tem uma variação de tensão muito grande, esses caras são os que estão fazendo a maioria do trabalho. Quando tem variações mais graduais, os tântalos estão segurando o tranco. Agora, quando não tem tântalo, fica basicamente entre esses carinhas aqui que não aguentam muita coisa e essas latinhas que não vão responder rápido o suficiente. Então, aí que vem aquela diferença, aquela bagunça nas leituras de osciloscópio. Então, esses daqui, os de tântalo, dá para comprar no Mercado Livre fácil. Eles não são... Bom, se você está colocando alguns em uma placa, não é muito caro. Você vai pagar, sei lá, 10 a 20 reais por 20 deles. Só que se você estiver fazendo um monte de placas, aí começa a ficar salgado. Esses, se eu não me engano, são de alumínio, polímer de alumínio. E esses são polímer de tântalo. Mas eu não tenho certeza, né? É difícil achar o datasheet. Esses aqui são geralmente os mais high-end. Dá pra ver que todas as placas geralmente usam essas duas variações de 470 UF. Esses e esses. Os dois são da Panasonic. E, bom, eu vou pegar mais capacitores de latinha. E eu tenho os capacitores de 16 volts que eu quero colocar, que nem eu disse, nessa área entre as VRMs e a fonte, para ver se isso ajuda a limpar a energia antes dela passar por aqui. E depois eu quero testar, colocar mais latas, sabe, os capacitores de latinha mais e melhores, de melhor qualidade, para ver como isso vai limpar a saída, porque se já foi daqui para isso, eu imagino que dê para deixar até mais limpo. Só que chega uma hora também que você vai estar colocando 40 reais de capacitor em uma placa de 80, né? Aí complica. Mas é um mod fácil, é um mod seguro,
só precisa, por exemplo, testar, sabe? Os capacitores têm 2 pontos, um negativo e positivo. Aí você consegue, com um multímetro em modo de resistência, colocar tipo o negativo em um buraco assim, e aí testar a resistência de cada lado. O lado que tiver resistência, você sabe que está conectado no núcleo. O lado que tiver zero resistência, você sabe que está conectado com o chão. Aí você sabe que direção pôr, porque esses, ó, quando é capacitor assim, o lado marcado é mais e o lado desmarcado é menos. Aí nesses aqui tem até um desenho, tá vendo? O lado marcado é mais e o lado sem nada é menos. E aí você vai tocando cada lado para descobrir qual dos lados é ground e qual dos lados é V-core. E precisa testar também, né? Porque se você não tem certeza e colocar, sei lá, aqui atrás do GPU é meio difícil, né? Mas se você estiver colocando o capacitor em um lugar mais diferente, porque aqui tem a entrada de 12 volts do PCIe. Então, se você colocar um capacitor de 2.5 volts no lugar errado, vai dar merda. Então, é sempre bom testar, né? Com o multímetro, com a placa rodando, para saber que voltagem eles são. Esses de tântalo, eu nunca ouvi falar de um que não era de 2.5 volts em uma placa de vídeo. Então, se você vê um de tântalo, pode pôr um a mais tranquilo. Só que quando você estiver vendo os de cerâmica ou os de latinha, é sempre bom ter certeza, né? Bom, é isso, galera. Se alguém tiver curiosidade em seguir o que eu vou fazer com essa placa, só avisa nos comentários que eu faço um próximo vídeo. Se não, vou ver o que me motiva para fazer mais um. Falou!